Deus, Deus seja louvado. Vocês podem se assentar. A tempestade, o vento forte não vão abalar nossa fé. Nós podemos ter essa convicção, porque Deus é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. No dia da angústia, Ele nos fortalece, Ele nos capacita. Amém. Que privilégio é estarmos reunidos para adorar, para louvar o nome do Senhor Jesus. E nessa noite nós vamos falar sobre a força da palavra de Deus, a força das palavras, que saem da nossa boca, que impacto que elas têm nas pessoas, por onde andando, que tipo de palavras têm saído das nossas bocas, o que você tem falado, o que você tem declarado, o que você tem confessado. A gente vive numa geração, antigamente as pessoas diziam assim: ah não, se eu falei, o avô, o bisavô, não, eu sou homem de palavra. As negociações, no fio do bigode, as pessoas se comprometiam com algo e cumpriam. Claro que sempre existiu pessoas que falhavam com a sua palavra. E nós, a gente pode ter a convicção de que o nosso Deus, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Mas e nós, como filhos de Deus, será que a gente tem sido também fiel naquilo que a gente fala? Quando a gente se compromete a fazer alguma coisa, será que a gente segue sendo fiel? Eu até queria contar aqui uma história, dando um exemplo de palavra. Eu morei 10 anos no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não é para amadores, hein? Eu amo o Rio de Janeiro. Lá em casa, a Mariana, minha esposa, é carioca, os meus filhos nasceram no Rio de Janeiro. E eu fui transferido para o Rio e fui trabalhar lá por alguns anos. E eu lembro que no começo eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, eu estacionava o carro nos estacionamentos que tinham ali perto. A empresa disponibilizava uma vaga. Depois de um tempo, a empresa cresceu muito, eles falaram: olha, a gente não vai mais poder subsidiar as vagas de carro, cada um pare onde puder. E algumas pessoas paravam em estacionamento, outras paravam na rua. E aí, conversando com alguns amigos, eles falavam: onde é que você está parando o seu carro? Ah, paro ali no Flanelinha. Eu falei: como é que é isso aí? Não, eu deixo lá de manhã, de confiança, deixo o carro lá. E aí eu falei: vou testar, Parei meu carro lá, você entregava a chave, você não sabia nem o nome da pessoa. E deixava a chave e no final do dia você pegava o carro. Nunca aconteceu nada comigo. Ele cumpria a palavra dele, dizia: não, eu estou cuidando, eu estou guardando o carro. Um amigo meu, uma vez, deixando ali naquela mesma rua, ele teve que sair mais cedo. Em vez de pegar o carro no final da tarde, ele teve que sair para uma reunião no meio da tarde. Chegou lá, estava o Flanelinha dentro do carro dele, aquele calor do Rio de Janeiro, com o ar-condicionado ligado, dormindo dentro do carro. E aí ele bateu na janela, no vidro, falou: sai do meu carro, tenho que sair. E aí o Flanelinha falou, tomou um susto, acordou, saiu do carro e falou: não, mas peraí. Ele falou: como assim peraí? Eu tenho que pegar um negócio ali no motor. No motor? Tem que pegar no motor. Abriu a tampa do motor, foi lá, claro, ele deu uma bronca no Flanelinha, mas chegou lá, minha quentinha está esquentando no motor. Ele estava esquentando a marmita, a quentinha, no motor do carro e descansando ali no ar-condicionado, Ele não honrou com a palavra dele de cuidar, de prestar um bom serviço ali, com o Flanelinha naquela rua. A gente às vezes se depara com pessoas que não cumprem com as promessas que eles fazem pra gente. Eles falam que vão fazer uma coisa e fazem outra. Mas a gente pode ter a certeza absoluta que Deus sempre vai cumprir com a gente aquilo que é o combinado. E a gente encontra o combinado de Deus na sua palavra. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E a palavra de Deus, ela é poderosa. A gente pode ter essa confiança, essa certeza de que existe poder na palavra de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus é identificado como o Verbo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra verbo é a palavra. Jesus, ele se fez carne, veio aqui na terra em forma de homem, e ele habitou entre nós. Jesus é a palavra. E a palavra de Deus, ela é perfeita.
ela é riquíssima em promessas que nos ajudam a vencer as batalhas que nós temos pela frente. Se a gente tentar vencer as batalhas da vida com a nossa força própria, a gente vai se dar mal. Mas quando a gente aprende a enfrentar as batalhas da vida com a palavra de Deus, a gente vai estar preparado para enfrentar qualquer tipo de desafio. Porque a gente não vai estar confiando na nossa força própria, mas a gente vai estar confiando na força que só a palavra de Deus pode dar. Então a palavra de Deus, ela é essencial para tudo nas nossas vidas. Para a nossa força espiritual, né, em Deus, para nós nos fortalecermos no Senhor, para nós ficarmos cada vez mais firmes e ter confiança naquilo que a palavra de Deus promete. Como é que você vai ter a sua fé fortalecida se você desconhece aquilo que a palavra de Deus fala em relação aos desafios que você tem que enfrentar? Não importa o tipo de desafio que você enfrenta, e tenha certeza que você não está sozinho ou sozinha nas lutas e desafios da vida. Todos nós, né, estamos aqui debaixo do mesmo teto, né, do céu, tomamos chuva igual, sol igual na cabeça. Cada um de nós tem os desafios próprios e pessoais e particulares que nós enfrentamos na nossa vida. Então, assim, a palavra de Deus vai ter ferramenta e armas para que a gente possa enfrentar qualquer tipo de desafio na nossa vida. E o primeiro ponto que eu queria falar nessa noite é: a palavra de Deus, ela é viva. Eu falei sobre João, que ensina que o verbo se fez carne, ou seja, a palavra de Deus é Jesus Cristo. Então a palavra de Deus é Jesus, Jesus é vivo. E tem um trecho, né, lá em Hebreus 4:12 que fala exatamente sobre isso, dizendo que porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Eu gosto muito desse trecho que fala que a palavra de Deus, ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Até mesmo os nossos pensamentos, aquilo que a gente tem no coração, eles são filtrados e eles são avaliados pela palavra de Deus. Que tipo de pensamento tem ocupado a sua mente? Você tem ocupado a sua mente com pensamentos de derrota, com pensamentos de fracasso? Filtra, né, esses pensamentos de acordo com a palavra de Deus para ver se eles vão subsistir, para ver se eles vão permanecer, porque não vão poder parar em pé diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não pode conviver com a derrota, com o fracasso, porque a palavra de Deus nos dá ferramentas para termos vitória, mesmo diante dos desafios e dificuldades mais difíceis que a gente possa enfrentar. E a vitória não significa necessariamente que as coisas vão acontecer do jeito que você espera, mas significa que a gente vai ser vitorioso, porque a gente vai estar indo na direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas, na medida em que a gente anda e vive aqui na terra de acordo com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do nosso coração. A palavra de Deus consegue dizer se aquilo que você está pensando e tem de propósito na sua vida está de acordo com a palavra, com aquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia fala que o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Quantos planos a gente já fez, né, ao longo da nossa vida que não foram para frente? Será que esses planos estavam alinhados com aquilo que Deus tinha para as nossas vidas? Provavelmente não, né? Porque se não aconteceram, é porque Deus não tinha um propósito. Claro que muitas coisas dependem do nosso esforço, do nosso empenho. Claro que Deus, ele coloca as ferramentas ao nosso alcance. Não adianta a gente esperar que Deus faça tudo se a gente não coopera. Deus quer trabalhar em cooperação com a gente aqui na terra. A Bíblia fala, né, esforça-te que eu te ajudo. Cadê o esforço, né? Cadê a transpiração, o desempenho, né? A gente correr atrás. A gente tem que orar, mas a gente precisa também trabalhar, perseverar, seguir em frente. Isaías 48 diz assim: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre.
a gente pode ter essa confiança, essa certeza de que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. As pessoas podem prometer coisas e não cumprirem, mas nosso Deus, tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então, se você está indo para uma batalha, você já tem essa convicção de que você está indo do lado de um general, né, de um Deus Todo-Poderoso, que vai nos guiar nessa batalha da maneira correta, da maneira certa. Ele tem as táticas perfeitas para que a gente possa vencer as batalhas. Ele tem, né, a orientação certa, faça isso, faça aquilo, mas a gente precisa primeiro conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mas se você não conhece a palavra de Deus, de que adianta, né? Se você não estuda a palavra de Deus, se você não sabe o que a palavra de Deus diz sobre a situação que você está enfrentando, sobre o problema que você está vivendo. Então a palavra de Deus, ela vai penetrar nos nossos corações, nas nossas mentes, no nosso espírito. E a palavra de Deus, ela nos dá a verdadeira sabedoria. Quanta sabedoria a gente precisa nos dias de hoje, e a humanidade sempre precisou de sabedoria, porque a gente precisa de sabedoria para viver, de sabedoria para nos conduzirmos de uma maneira abençoada aqui na terra, com sabedoria, com a graça que só Deus pode dar. E a palavra de Deus, ela é riquíssima em sabedoria. A palavra de Deus, se você diz que se você está precisando de sabedoria, você pode pedir a Deus sabedoria. A Bíblia fala isso em Tiago, que nós podemos pedir a Deus sabedoria. Está numa situação difícil, não sabe o que fazer, peça a Deus sabedoria. Quantas vezes, né, situações que a gente enfrenta na nossa vida, que a gente fala, e agora, o que eu vou fazer? Parece que você está numa encruzilhada ali, que se você sair, né, você não tem para onde correr, mas Deus, Ele pode nos dar paz no coração através da sua palavra. A palavra de Deus também pode nos dar sabedoria para respirar fundo e falar, Deus, e agora? O que eu faço? Me dá sabedoria para que eu possa encontrar, através da tua direção, o caminho que você quer que eu percorra, que eu vá. Por onde eu vou agora, Deus? Me ajuda aí, porque eu não consigo sozinho. Me dá força através da sua palavra para seguir em frente. Então, siga, né, perseverando em buscar a presença de Deus através da palavra dele. Quantos problemas a gente poderia ter se livrado muito mais facilmente se a gente tivesse depositado a nossa confiança em Deus. Segundo ponto, diz assim, edificando com as palavras. Será que você está edificando a sua vida, né? Quando o engenheiro vai construir um prédio, ele faz o projeto, ele desenha, né, como é que vai ser a fundação daquele prédio, e ele vai definindo como aquele prédio será construído. E nas nossas vidas, como é que a gente tem edificado as nossas vidas espirituais? A gente tem edificado na palavra de Deus ou a gente tem edificado com a sabedoria humana? Hoje a gente tem uma infinidade, né, de coaches, de especialistas, né, em autoajuda que falam um monte de coisa, né? Dica disso, alguns deles até trazem, né, palavras que são inspiradas aí na Bíblia, mas a gente tem ido diretamente na fonte, que é a palavra de Deus, ou a gente já está pegando aquela palavra que foi filtrada, acrescentaram um negocinho aqui, outro ali, o texto fora do contexto. A gente precisa ir na fonte, na palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte de vida eterna, é fonte de esperança, é fonte de paz, é fonte de alegria. A palavra de Deus é fonte de tudo de bom que Deus tem reservado para as nossas vidas. Então, por que a gente fica buscando em outras fontes? Quanto tempo, né? O cérebro humano tem uma capacidade absurda de absorver as coisas. A gente vê, por exemplo, as crianças, né, que estão com o cérebro ali em desenvolvimento, em formação, a velocidade como as crianças aprendem as coisas e assimilam é um negócio incrível. Mas ao longo das nossas vidas, claro que a gente não vai continuar mantendo aquela mesma velocidade de aprendizado que as crianças têm, mas a gente continua absorvendo as coisas. E a gente vê, né, o que está entrando na nossa mente, no nosso cérebro ao longo do dia. Que portas nós temos aberto nas nossas vidas para que a nossa mente se encha, né?
Será que você está perdendo muito tempo na televisão, no Netflix? Será que você está perdendo muito tempo nas redes sociais, mais do que deveria? O que tem alimentado o seu coração? Você está colocando para dentro do seu coração água poluída, ou você está trazendo para o seu coração água cristalina e pura, que desce do trono de Deus, que é Jesus Cristo? A gente faz nossas escolhas, né? Diariamente, a quantidade de escolhas que a gente faz todos os dias. Você escolhe aquilo que você vai comer, claro que às vezes não tem muita opção de ter aquilo ali, mas você pode não comer aquilo, comer outra coisa, ou você escolhe por qual caminho você vai para o seu trabalho naquele dia, você escolhe se você vai estudar, vai ler um livro, vai ler a Bíblia, vai gastar tempo, dedicar, investir tempo na presença de Deus. Nós fazemos uma infinidade de escolhas ao longo do nosso dia, e se a gente está escolhendo outras coisas, quando nós poderíamos estar escolhendo a palavra de Deus, quem está perdendo somos nós, porque a gente está deixando de alimentar o nosso espírito. E se a gente tem um espírito fortalecido, né, o nosso homem interior, fortalecido pela palavra de Deus, a gente vai estar muito mais preparado para enfrentar os desafios que virão pela frente. Quando a gente deixa de se alimentar adequadamente, né, nosso corpo vai ficando fraco, a gente vai ficando com a imunidade baixa, e a gente está muito mais propício para pegar uma doença, né, para uma virose, uma enfermidade, porque a nossa imunidade cai. A vida espiritual também é assim. Se você não se alimenta da palavra de Deus, a sua imunidade espiritual vai despencar, porque você não está fortalecido e preparado para enfrentar os desafios, os inimigos que vão tentar te derrubar todos os dias. A Bíblia fala que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas a realidade é que temos um inimigo que está sempre querendo passar rasteira na gente. Mas se a gente está com os pés alicerçados na rocha que é Jesus Cristo, nós estamos preparados para enfrentar os desafios, para enfrentar o nosso inimigo, porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, e a gente pode ter essa confiança que, seguindo Jesus Cristo nessa caminhada, a gente vai estar seguro, mesmo no meio da guerra, da batalha, porque o nosso general é Cristo. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza. Então, como é que você tem edificado a sua vida espiritual? Lá no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis, quando Deus estava criando, né, o mundo, Deus disse assim: haja luz e houve luz. A palavra de Deus, né, quando sai da boca de Deus, as coisas acontecem. É até interessante, né, em latim, essa palavra haja luz é fiat lux. Já viram a caixinha de fósforo? Fiat lux significa haja luz. E foi isso que Deus fez. Saiu a palavra da boca de Deus: haja luz e houve luz. Em que área da sua vida você está precisando de luz? A Bíblia fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você às vezes está andando tropeçando, caindo, porque você não confia na palavra de Deus, porque você não lê a palavra de Deus, porque você não medita, não se alimenta na palavra de Deus, enquanto que Deus está dizendo: olha, você quer ter um caminho claro para você não tropeçar? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A gente precisa aprender que sem a palavra de Deus nas nossas vidas, a chance de a gente tropeçar aumenta. Enquanto que, se confiamos na palavra de Deus, Deus vai guiar os nossos caminhos para que a gente não tropece, para que a gente siga em frente, continue a caminhada firme nas promessas de Deus. Então, será que você tem confiado na palavra de Deus? Um bom indicativo disso é se você lê a Bíblia ou não. Essa é a verdade, infelizmente. Quantas vezes por semana você dedicou, né, alguns minutinhos ali para ler um versículo que seja, para alimentar o teu espírito, para se fortalecer no Senhor? Lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 23, a Bíblia diz assim: quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca.
A gente tem falado palavras aleatórias, né, que desagradam a Deus, e o cristão tem que ter esse entendimento, que Deus nos fez, Deus nos ama, e a nossa vida tem que ser uma vida que glorifique o nome de Deus em tudo aquilo, seja no nosso andar, no nosso falar, no nosso dia a dia. Será que as palavras que têm saído da nossa boca são palavras que agradam a Deus? Se Deus diz na sua palavra que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, será que quando você fica declarando não vai dar certo, será que eu consigo, você não está confrontando a palavra de Deus? A gente precisa aprender a declarar aquilo que a palavra de Deus diz, e não aquilo que às vezes o nosso coração está querendo falar. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, e a gente se deixa levar pelas circunstâncias e começa, será que vai dar certo? Mas esse problema é muito grande, será que eu vou conseguir? Começa a declarar a palavra de Deus contra o problema, contra a dificuldade, contra o desafio, porque a palavra de Deus por si só tem poder. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu lembro de uma passagem do pregador Moody. Ele foi convidado para uma palestra, para uma conferência onde estariam muitos pastores, muitos homens de Deus também naquele lugar, uma conferência muito importante, e ele estava passando por uma temporada na vida dele, só luta, só desafio, só dificuldade, e ele começou a orar: Deus, quem sou eu para estar falando lá? Eu estou enfrentando tanto desafio, estou me sentindo tão fraco. E o Espírito Santo de Deus falou no coração dele: não, quem vai falar sou eu, através da palavra. E ele falou: poxa, não importa se eu estou fraco, eu vou pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder por si só. A gente às vezes, fica declarando coisas ruins, declarando palavras negativas, quando a nossa boca devia estar se enchendo da palavra de Deus. A gente às vezes vai falar do amor de Deus, vai evangelizar e fica preocupado com o que a gente vai falar. Mas essa pessoa é muito racional, essa pessoa não vai gostar de escutar a palavra de Deus. Não importa, a palavra de Deus é poderosa para entrar através do Espírito Santo de Deus em qualquer mente, em qualquer coração, e fazer a transformação. Eu lembro quando eu e a Mariana, a gente estávamos noivos, e a gente começou a distribuir convites de casamento. A Mariana tinha uma amiga na faculdade, que é colega de faculdade, nutricionista, e essa colega da Mariana estava namorando um médico oncologista lá do INCA, no Rio de Janeiro. E a Mari comentou comigo: olha, o rapaz, ele é filho de pastor, mas ele se desviou, hoje ele se declara ateu. Eu falei: não, eu não vou falar nada, vamos jantar e entregar os convites de casamento. Não vou ficar ali confrontando ele por ele ter, passado a vida inteira ali na igreja, foi criado, conhecia a palavra de Deus, vamos jantar. Mas eu percebi o contrário. Ele começou assim, a gente conversando, assuntos aleatórios, mas o tempo todo ele tentando achar uma brecha para entrar no assunto. E ele sabia que eu era filho de pastor. E aí chegou num momento que ele puxou um gancho de algum assunto e falou assim: não, eu sou ateu. Aí eu escutei aquilo e eu falei assim: é verdade? Você é ateu? A palavra de Deus fala sobre você. Aí ele assustou assim: a palavra de Deus fala sobre mim? Tem um texto na Bíblia que diz assim: diz o nécio no seu coração, não existe Deus. Ele está me chamando de louco? Porque nécio significa louco. Eu falei numa versão antiga, e ele entendeu. E ele ficou no primeiro momento. Eu falei: não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando isso. E aquela conversa foi desenrolando de tal forma que no final eu estava falando do amor de Deus para ele, porque assim, eu não tive receio de falar a palavra de Deus. Quando tem que falar a palavra de Deus, fale a palavra de Deus com ousadia, não fique acanhado, não fique com vergonha, porque há poder na palavra de Deus, mais do que nosso sentimento. Estou me sentindo fraco, não é uma semana legal, declare a palavra de Deus.
para você mesmo, para as demais pessoas, para a sua família, no seu trabalho. Declare a palavra de Deus. Claro que você tem que ter sabedoria. Você não vai chegar no seu trabalho, abrir a Bíblia no meio do expediente, vai ficar lendo. Você tem que ter sabedoria, esperar as ocasiões certas, os momentos oportunos. O Espírito Santo de Deus vai te guiar, vai te dirigir para que no momento certo você declare a palavra de Deus para quem está precisando escutar a palavra de Deus. Provérbios 10:11 diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. Será que você pode dizer: a minha boca é manancial de vida? Da minha boca saem palavras que abençoam as pessoas? Quantos pais, às vezes desavisadamente ou com falta de sabedoria, chamam os filhos de burros. Você não aprende, você não presta, e em vez de semear nos filhos uma palavra de bênção, uma palavra que possa fortalecer a vida espiritual do filho, acabam declarando coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Deus não vai assinar embaixo aquela declaração negativa, mas quando você declara a palavra de Deus, Deus assina embaixo: eu concordo, é a minha palavra, como se estivesse colocando o selo de aprovação de Deus. Provérbios 13:3: quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Será que a gente tem vigiado? O que o vigia faz? Ele fica alerta, atento, prestando atenção para ver se o inimigo, o ladrão não vai tentar pular o muro. Ele está o tempo todo alerta. Vigiar é isso, você está prestando atenção naquilo que você vai falar. E quando você medita na palavra de Deus, você adquire sabedoria, e a sabedoria de Deus te capacita a ficar quieto na hora que tem que ficar quieto. Às vezes você está com raiva, você quer descarregar tudo numa pessoa, mas o Espírito Santo de Deus te capacita a controlar suas emoções, para que você continue tendo uma boca que seja manancial de vida, e não um manancial de água podre. Lá em Tiago, a palavra de Deus diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E no original, o grego, torpe significa literalmente peixe podre. Será que está saindo peixe podre da sua boca? Palavrões, xingamentos, palavras que desagradam a Deus. A gente às vezes acaba sendo um pouco leviano, usar essa palavra aqui, em relação ao nosso Deus. Se nós somos filhos de Deus, se nós pertencemos a Jesus Cristo, todo o nosso ser pertence a Deus, inclusive a nossa boca, especialmente a nossa boca. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. A gente às vezes fica nervoso no trânsito, a gente às vezes fica nervoso com o chefe, com o colega, mas a gente precisa se lembrar que nossa boca tem que ser manancial de vida. Não pode ser ali, um manancial de peixe podre. Salmos 19:14 diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O salmista aqui está falando: Deus, eu quero falar diante de ti palavras que sejam agradáveis ao teu coração, palavras que não te entristeçam, Espírito Santo de Deus, mas palavras que te deixam felizes com aquilo que eu estou falando. Se o justo, se nós, filhos de Deus, falamos palavras que agradam a Deus, Deus se alegra com isso. Isso mesmo, meu filho, palavras de vitória. Eu estou te vendo sofrendo, eu sei que a sua semana foi difícil, eu sei que está tudo complicado, que está tudo desmoronando ao seu redor, mas eu estou vendo a sua disposição em acreditar, mesmo quando tudo diz o contrário. Você está acreditando na minha palavra, nas minhas promessas, está seguindo em frente apesar de tudo que está acontecendo. Deus se alegra, Deus vê a nossa fé, a nossa confiança nele e não nas circunstâncias. Deus se alegra com isso, e Deus honra a fé dos seus filhos, depositando a fé na palavra dele, naquilo que saiu da boca de Deus. Então a gente precisa aprender a vigiar com as nossas palavras, tomar cuidado com aquilo que a gente fala. A gente vive no tempo da graça.
Mas a Bíblia fala que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando a gente vai lendo o Antigo Testamento e vê algumas situações, às vezes choca. Pessoas que falavam coisas que desagradavam a Deus e morriam na hora ali. Claro que Deus mudou, não, Ele é o mesmo Deus. Ele continua sendo um Deus justo, mas debaixo desse período da graça, a misericórdia de Deus, né, é diferente. Ele aguenta, né, certas coisas por causa das misericórdias dele sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam todas as manhãs. Deus é misericordioso, Ele espera por nós, Ele espera que a gente siga em frente nesse processo de transformação. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, inicia-se um processo, né? O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Aquelas áreas que precisavam ser transformadas, o Espírito Santo de Deus começa a atuar. E a gente às vezes resiste à transformação que o Espírito Santo de Deus quer fazer em certas áreas da nossa vida. E é justamente nesses locais que a gente às vezes mais resiste, é que Deus faz questão de ir lá e está resistindo, vou apertar mais um pouquinho aqui, até você, né, se render completamente, falar, Deus, trabalha, né? Vai em frente, faça e complete a obra que você precisa fazer na nossa vida. E Deus faz isso com a gente com amor, com paciência, e Ele usa a palavra dEle para nos trazer a realidade. A gente às vezes está saindo do caminho, Deus fala através da sua palavra com a gente, para que a gente volte, fique firme na palavra dEle, confie naquilo que Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas. Terceiro ponto, queria falar o coração como fonte das palavras, né? Como é que está o nosso coração? Se o nosso coração está se alimentando da palavra de Deus, se o nosso coração está sendo, né, regado diariamente com a palavra de Deus, ele começa a produzir, né, os frutos do Espírito Santo. A gente começa a se encher da palavra de Deus, e a gente vai cada dia mais percebendo as transformações e as mudanças que Deus pode fazer no nosso coração. Lá em Provérbios capítulo 4, versículos 23 e 24, a Bíblia diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa passagem está dizendo, guarde o teu coração. O que está alimentando o teu coração, a tua alma? O Instagram, 8 horas por dia, com a meditação na palavra de Deus, né? Buscando a presença de Deus. Guarde o seu coração, não deixe o seu coração ser poluído por palavras negativas, ser poluído com coisas que não agradam a Deus. A gente às vezes fala, mas o que tem? Não tem nada demais. Mas será que esse nada demais está poluindo o teu coração? A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então o Espírito Santo de Deus, através da palavra dele, nos ajuda a discernir aquilo que faz bem para o nosso coração, aquilo que faz mal. Se você conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te trazendo esse discernimento, essa capacidade de entender aquilo que faz bem e aquilo que faz mal para o teu coração, como a gente leu lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e lá no final fala, ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Você tem passado, né, os pensamentos que entram no teu coração pelo filtro da palavra de Deus? E esse texto continua dizendo, porque dele, no coração, procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. A gente precisa afastar certas coisas da nossa vida, da nossa boca, do nosso coração. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus, porque a gente vai estar trazendo para a gente alimento puro, alimento perfeito, alimento que nos fortalece. Então a gente precisa purificar a fonte, para que Deus possa abençoar as nossas vidas. Lá em Tiago 1,19, a Bíblia diz assim, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir,
mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Esse texto está falando claramente que a gente precisa aprender, né, a ouvir mais e falar menos, especialmente numa discussão, às vezes por pouco, né? Quantas vezes a gente, sem querer, acende uma faísca ali desnecessária, e depois a gente pensa, poxa, por que eu fui abrir a minha boca? Não tinha que ter falado aquilo. Olha o que desencadeou aquela palavra. E hoje a gente, né, conversa às vezes pelo WhatsApp, às vezes a forma como a gente escreve pode ser interpretada de uma forma, então a gente precisa ter sabedoria de Deus em tudo que a gente faz, no falar, no escrever, no zapear, porque às vezes, né, uma palavra caiu errado no ouvido, pode gerar consequências. Então a gente precisa ter muito discernimento e sabedoria que só Deus pode nos dar. Então existe uma conexão, né, direta entre o nosso coração e as palavras da nossa boca. Se o nosso coração está se alimentando de coisas que desagradam a Deus, a nossa boca vai simplesmente reproduzir a essência daquilo que está alimentando o nosso coração. Jesus, né, fala lá no livro de Mateus, a boca fala do que o coração está cheio. O que a sua boca tem falado, né? Uma reflexão. Seu coração está cheio da palavra de Deus ou está cheio, né, de outras coisas que desagradam a Deus? Então em Mateus, né, 12:34, porque a boca fala do que o coração, do que está cheio o coração. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a nossa vida. É um poder assim fantástico, maravilhoso, incrível, que Deus consegue fazer através da sua palavra nas nossas vidas. Lá em Romanos 12, versículo 2, a Bíblia diz que nós não devemos viver conforme os padrões deste mundo. Quantos padrões, né? Quantas conveniências a gente encontra nesse mundo. E a grande maioria dos padrões deste mundo, aliás, quase a totalidade, né, confronta diretamente aquilo que a palavra de Deus tem para nós, em termos de princípios, de valores, em termos, né, do direcionamento das nossas vidas. O mundo acha que tudo se acaba aqui nessa vida, que a gente tem que correr o máximo possível, conquistar tudo que pode, enriquecer, porque depois, né, a gente vai morrer mesmo, então vamos tirar o máximo proveito. Mas quando a gente tem a visão de Deus nas nossas vidas, a gente vive de acordo com a palavra de Deus, a gente começa a entender que existe primeiro vida eterna. Então tudo não se acaba aqui, e eu preciso viver uma vida aqui na terra que glorifique e exalte o nome do meu Deus. Nós somos feitos para louvar o Senhor Jesus Cristo, então a gente precisa viver essa vida, uma vida de graça, de sabedoria. E tudo começa com Jesus Cristo. Eu aceitei a Jesus Cristo com 5 anos de idade. Eu vou contar como é que foi isso, né? Meu pai pastor, ele era professor de seminário. Quantas vezes, né, eu escutava, naquele tempo, né, igreja raiz, de manhã a gente tinha escola bíblica dominical, onde as crianças aprendiam a palavra de Deus, mas à noite não tinha o Kids, né? Então a gente ficava ali, então estava no culto o tempo todo, e meu pai falava muito sobre escatologia, que é o estudo dos últimos tempos, né? O que a palavra de Deus fala, né, em relação à profecia sobre o final dos tempos. E meu pai, que estava na época, que pregava muito sobre isso, e eu escutava aquilo ali, né, 5 anos de idade, estava todo domingo lá à noite escutando. E lá em casa tinha um disco de um cantor que chamava Luiz de Carvalho, cantor das antigas, né? E tinha uma música que ele cantava que era assim: o rei está voltando. E a capa desse disco tinha lá uns desenhos de anjos tocando trombeta, como se fosse ali o arrebatamento da igreja. E um dia eu estava dormindo e eu acordei, tive um sonho, e acordei chorando, e minha mãe foi lá no quarto, eu tinha 5 anos de idade, e perguntou: Heber, tá tudo bem, meu filho? Por que você está chorando? E aí eu falei: mãe, eu tive um sonho, Jesus voltando. E aí minha mãe orou,
E eu falei, mãe, eu quero ter Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha com a gente, independentemente da idade, independentemente do momento que a gente esteja vivendo, do tempo. A palavra de Deus sempre vai falar com a gente, em todos os momentos da nossa vida. E naquela noite, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E nenhum de nós é perfeito. Mesmo eu tendo aceitado a Jesus Cristo com 5 anos de idade, conhecendo a palavra de Deus, quantas vezes eu errei. E conhecer a palavra de Deus não significa, não seja garantia de que você nunca vai errar, de que você nunca vai pecar. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é apta, né, a julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Ela nos capacita a viver uma vida plena, uma vida abundante. Como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu queria encerrar lendo um trecho da palavra de Deus. A gente sabe que um dia Jesus Cristo vai voltar. A gente sabe que lá em João capítulo 1, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo é o verbo, né? O verbo se fez carne. E lá em Apocalipse 19, versículo 11, a gente às vezes quando fala Apocalipse, né, pensa, poxa, tem coisa ali que eu não entendo, que eu não compreendo, mas tem uma passagem aqui em Apocalipse 19 que fala sobre Jesus Cristo vindo aqui para a terra, e diz assim, eu vi, João, né, que escreveu o livro de Apocalipse, fala, eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus, e Jesus Cristo vai voltar. Como é que você tem se preparado para esse encontro com Jesus Cristo? A gente não tem que servir a Deus, buscar a presença de Deus com medo de ir para o inferno, jamais. A gente tem que buscar a presença de Deus porque a gente ama a Deus. Ele fez tudo por mim. Ele pegou o seu filho aqui, a coisa mais preciosa que Deus tinha, Jesus Cristo, ele mandou aqui no mundo para morrer no meu lugar, no seu lugar. Tinha uma música que dizia, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Não é por pressão, não é por imposição, é por amor. É porque nós amamos a Deus, e todo o sacrifício que ele fez entregando, né, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a palavra de Deus, que morreu por nós. Vamos nos colocar em pé. Vamos fechar os nossos olhos, inclinar nossas cabeças, vamos falar com Deus nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque você fala aos nossos corações através da tua palavra, de uma maneira que ninguém fala igual. Não adianta o pregador usar de toda a eloquência, de toda a sabedoria humana, se o teu Espírito Santo não falar usando a palavra, de nada adianta. Nessa noite, Deus, nós apresentamos cada vida que está aqui na tua casa nessa noite para buscar a tua presença, para escutar a tua palavra. Que teu Espírito Santo possa continuar fazendo uma obra no coração de cada um de nós aqui, Senhor. Como diz na tua palavra, aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele vai aperfeiçoar as nossas vidas, o nosso caráter, para que cada vez mais nós possamos ser mais parecidos com Jesus Cristo. Não que a gente já tenha alcançado, como o apóstolo Paulo dizia, mas a gente prossegue para o alvo. A gente prossegue na direção de Jesus Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Ó Espírito Santo de Deus, se tem alguém que entrou aqui nessa noite que ainda não tem a certeza da salvação, que o Senhor possa trazer esse convencimento. A palavra de Deus diz que se nós crermos no Senhor Jesus Cristo e confessarmos com a nossa boca que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos a salvação em Cristo Jesus. Então nessa noite você pode declarar no seu coração, onde você estiver: Jesus Cristo, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Glória a Deus, Deus seja louvado. Uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de oportunidade de declarar a palavra de Deus. Amém, Deus seja louvado.